Paz do Senhor Jesus, boa noite a todos. Que Deus abençoe a sua vida, a nossa vida. Nós estamos aqui hoje com alegria no coração para mais uma vez fazermos uma reflexão, como sempre, na palavra de Deus. Hoje é 19 de maio, terça-feira, né? Estou aqui no escritório até passar definitivamente esse tempo da pandemia, quando nós retornaremos com os nossos cultos normais. Estamos tendo culto aos domingos, Escola Bíblica Dominical às 9 horas da manhã, 10 horas encerra, não é? 15 minutos de comentário, 10h15 no máximo terminamos a Escola Bíblica Dominical. Nas terças-feiras estamos gravando essa mensagem para você, como na sexta-feira também, que é o culto da vitória. Aos domingos é culto da família, onde cada departamento dirige o seu culto. O FEBRAC, JUBRAC e UMASBRAC. E o culto da Santa Ceia, que é o primeiro domingo de cada mês, tá certo? Para aqueles que estão nos ouvindo e que já me fizeram perguntas, então nós temos, começando no primeiro domingo do mês, é o culto de Santa Ceia. O segundo domingo é o culto da UFEBRAC, União Feminina da Igreja Brasil para Cristo. O terceiro domingo do mês é culto da JUBRAC, Juventude Unida da Igreja Brasil para Cristo. O quarto domingo é da UMASBRAC, União Masculina da Igreja Brasil para Cristo, não é? Então os outros cultos é livre. Então fica aí a dica para quem quer participar dos nossos cultos, né? Estamos o culto presencial, por enquanto, é a Escola Bíblica Dominical às 9 e à noite às 19h30 o culto presencial, que termina entre 8h30 8h45. Estamos terminando o culto mais cedo. Sabemos que essa máscara que todos nós estamos usando, o álcool gel, mantendo o distanciamento, ela traz um certo desconforto para os irmãos, para as pessoas que frequentam o culto. Mas está muito bom o culto. Eu aproveito aqui a oportunidade para parabenizar e glorificar a Deus na vida de todos os departamentos, aqui na pessoa da JUBRAC, a Aline, na pessoa da Sonilda, a UFEBRAC, na pessoa do Marcão, não é? A UMASBRAC. Enfim, a todos os irmãos que participam dos departamentos, que Deus possa abençoar a sua vida. Se alguma coisa que eu esqueci, nas oportunidades vindouras a gente vai falando desse programa. Porque eu sei que tem muitas pessoas que não congregam na igreja, que ouvem as nossas mensagens, que não frequentam a igreja, membros de outra igreja, de outros estados, de outros países. Graças a Deus, por causa do Facebook da igreja, tem muitas pessoas de outras, que eu mando no privado das pessoas, estão vendo e ouvindo a palavra de Deus. Muito bem, já falei muito, né? E vou falar muito mais, mas agora sobre a palavra de Deus. Agradeço os nossos intercessores. Não vou citar os nomes, porque são muitos, depois esqueço de citar o nome de alguns, vai ficar ruim para mim. Deus abençoe você que intercede por mim, pela minha esposa, pela minha família. Que o Senhor Jesus retribui a você 100 vezes mais. Amém? João capítulo 3, pastor, o que o senhor vai falar hoje? É sobre o novo nascimento espiritual? Não só do novo nascimento espiritual, mas dessa forma, de uma forma diferente. Não vou falar especificamente do novo nascimento espiritual, mas das fases pós o nascimento espiritual. Nós sabemos, até anotei aqui, que todas as crianças que nascem, ela tem a sua fase de criança, depois tem o período do crescimento, né? O papai e a mamãe ensinando ela a falar as primeiras palavras, né? E ir trazendo tudo isso para o nosso lado espiritual, para a nossa vida espiritual. Às vezes, algumas coisas, algumas atitudes que nós vimos no mundo espiritual, na vida estou falando da nossa igreja, da igreja denominação goianésia, porque até acho que a nossa igreja é muito madura, não é? Não é uma igreja de crianças espiritualmente falando, mas nós recebemos uma revista, eu digo de passagem, vou apresentando para vocês, que estamos estudando, o escritor é o Joel Estevanato, e Filipenses, um chamado para a maturidade. Você está vendo aqui na capa
uma borboleta saindo do casulo. É o processo de transformação, a chamada metamorfose, né? Aquela transformação do casulo, aí a borboleta saindo da sua antiga morada, né? Todos sabem como que inicia a borboleta. Outro dia eu vou voltar, eu estou estudando com mais profundidade sobre a borboleta, aplicando a partir do momento que a borboleta é gerada, o seu ovo é colocado, começa um processo muito interessante até essa borboleta voar. E até o crente chegar no processo de voar, é um processo muito profundo. Mas isso vai para outra oportunidade, não é? Não vou me aprofundar sobre maturidade. Mas de forma que eu posso deixar aqui uma introdução para quando eu voltar você compreender melhor. Nós temos aqui na Bíblia Sagrada um doutor, um mestre chamado Nicodemos, um fariseu que visita Jesus à noite. Né? Diz aqui o texto bíblico: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Né? Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais, os milagres que ele estava fazendo, que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então aqui eu tenho nascer de novo. Nascer de novo. O que é esse nascer de novo? Não pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, deixa eu dar uma paradinha aqui. Isso significa, esse nascer de novo, que a vida até esse nascimento, a vida espiritual, para Jesus, ela não tem valor nenhum. Que isso, pastor? Ele está dizendo que se não nascer de novo, da água e do Espírito, não pode ver o reino de Deus. Não pode entrar no reino de Deus. Não pode ver e não pode entrar no reino de Deus. Versículo 5. Que se não houver, em verdade, te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. E voltando ao versículo 3, em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Versículo 3. O 5, recapitulando: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então não pode ver e não pode entrar. Então, eu não quero ficar muito tempo falando sobre esse nascimento espiritual, mas eu preciso, até para me chegar na parte que me interessa agora, eu preciso explicar para aquelas pessoas que estão relendo a Bíblia, recapitular aquilo que um dia nós aprendemos lá no passado. Sempre é bom recapitular para a gente não apostatar da fé, não é verdade? Então vamos lá. O Nicodemos era mestre da Bíblia, doutor da Bíblia. O próprio Cristo revela isso no texto, né? Jesus disse: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. E ele aqui embaixo, o Nicodemos fala: como será isso? Perguntou Nicodemos: como será isso? Tem que eu voltar a entrar no ventre da minha mãe? Jesus disse: não. O que é nascido da carne é carne. Eu não estou te falando do Nicodemos homem. Não é esse novo nascimento. Você já nasceu, você já é adulto, inclusive você é mestre em Israel, e você não está entendendo e compreendendo o mistério de Deus. Como pode ser isso? Acudiu Jesus. Tu és mestre em Israel, você é pregador, ensinador da Bíblia, e não compreende estas coisas? Jesus ficou, mas e aí? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo,
não aceitais o nosso testemunho? Ou se tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das coisas celestiais? Então, as coisas espirituais, celestiais, só podem ser compreendidas de forma espiritual. E às vezes nós, seres humanos, nós não queremos abandonar o pecado para que seja feito o chamado regeneração, com o poder da palavra, o nascer de novo. Da água, quer dizer, pelo poder da palavra, pelo poder do Espírito Santo, que é o Espírito de Deus, através da palavra de Cristo, da doutrina de Cristo, que nos limpa, nos lava do pecado. Essa regeneração ela é feita pelo poder da palavra. Ela é realizada por Cristo através de Mateus, Marcos, Lucas e João. É tudo que está escrito aqui, mais as 13 cartas de Paulo, chamadas 13 cartas paulinas, não é? Que é onde Paulo coloca regras, desde quando a pessoa nasce para Deus, existem as regras que eu tenho que obedecer. E não é doutrinas e regras ou dogmas de homem, não. Não. Mateus, Marcos, Lucas e João e as 13 cartas paulinas têm regras. A partir do momento que eu conheço a Cristo e eu aceito a Jesus como meu Salvador, eu não vou obedecer às doutrinas segundo o meu entendimento carnal. Não. Mas como tem muita gente que não quer abandonar o pecado, ele não nasce de novo. Ele não aceita nascer segundo a doutrina de Cristo, segundo a palavra que aqui está escrito. Aqui eu tenho, o que é o novo nascimento? Vamos pegar aqui a minha vida, porque eu não tenho vergonha de falar. Vou pegar a minha própria vida, porque Goianésia inteira me conhece, os meus amigos. Hoje nem tanto, porque eu mudei, fiquei 17 anos e 4 meses em Mozarlândia pastoreando a igreja. Então não é todo mundo que me conhece, mas quem me conheceu, os meus amigos que estudaram comigo, né, sabem como era o meu passado, o que eu fazia. Então eu tive que deixar todos os meus vícios, todos, não vou citar aqui, não tem necessidade disso, mas todos. Eu estou vendo muita gente viciada em muitas coisas que eu não vou dizer o que é. Eu acho que quem é inteligente sabe o que eu estou falando, viciado em muitas coisas, né? Muitas coisas, mas não querem abandonar o vício e quer ser cristão, quer entrar no reino de Deus, quer ver o reino, quer entrar no reino do seu jeito. E alguns já conheceram a sã doutrina da palavra de Deus, apostataram dessa doutrina da Bíblia Sagrada, fundaram uma casa de heresia, sinagoga de 3 pontinhos, porque não conseguiram, não aceitaram. Não é porque não conseguiram, é porque não aceitou a doutrina. Amou, aí eu vou para a Bíblia, João 3, 16 e 17. Lá diz que Deus amou as pessoas, o mundo, não é o mundo cósmico, mas o mundo pessoas, de tal maneira que deu o seu Filho, ao sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Aí as pessoas pregam dizendo que é o amor de Deus. Não, mas Jesus ama o pecador, Ele ama o pecador. Ele amou tanto, que Deus amou tanto, que deu o seu Filho para morrer no seu, no meu, no nosso lugar. A questão é que eu tenho que deixar as práticas do pecado, que outrora eu praticava, e nascer de novo. Quem fuma, não fuma mais. Não pode fumar mais, porque você é templo do Espírito Santo, eu não vou ensinar tudo, não vai dar tempo. Quem bebia, não pode beber mais, porque os bêbados não herdarão o reino do céu. Quem era idólatra, adorava uma imagem de escultura, não interessa de quem que era, já não pode adorar mais, porque a Bíblia diz que Deus está procurando verdadeiros adoradores que te adorem em espírito e em verdade. João capítulo 4, 23 e 24.
Então agora eu adoro o Espírito. Eu deixei o meu santo fulano de tal, a minha santa fulano de tal, e agora eu passei a ser adorador de Cristo em Espírito e em verdade. Tá certo? Não é meu caso, mas muitos que eram ladrão têm que deixar de roubar. E agora já não furta mais. Os adúlteros deixam o adultério e agora vai unir com a sua esposa, né? Vai amar ela como Cristo amou a igreja, Efésios capítulo 5, e saiu do adultério e saiu da prostituição. Quem era macumbeiro, fazia macumba para fazer maldade para os outros, não vai fazer mais, agora só vai fazer a bondade para as outras para as pessoas. Então eu estou vendo muita gente, eu não estou falando da igreja, eu estou vendo muita gente perturbada, e não sabe o que é nascer de novo. Pastor, eu nasci de novo. Mas como que você nasceu de novo se você continua fazendo tudo pior do que fazia antes? Então, o novo nascimento é deixar tudo para trás, é arrepender. Se não houver arrependimento de corpo, alma e espírito, não tem novo nascimento. Então eu vou terminar essa parte. O novo nascimento é parar de fazer, é arrepender, confessar e deixar. Aí alcança a misericórdia. Então o fato de Deus amar as pessoas não quer dizer que ele concorda com a prática do pecado. A Bíblia diz: se conheceres o Filho de Deus, lá em João 8, 32 e 33, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Espera aí, vírgula. Se verdadeiramente conhecer o Filho de Deus, conhecer de verdade a doutrina de Cristo, verdadeiramente vocês serão livres. Livres de quê? Do pecado. Mateus capítulo 11, versículo 25, 26, 27 e 28. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, oprimidos pelo diabo, e eu vos aliviarei. O meu jugo e meu fardo é leve e suave. Agora eu estou muito preocupado, porque é responsabilidade minha transmitir o verdadeiro evangelho. Eu tenho que praticar, eu tenho que ministrar e pregar e praticar o que eu estou pregando. Eu posso pregar essa palavra porque eu realmente abandonei tudo que era de errado. Não quer, a minha carne está sujeita a pecar, como a sua também está. Todo mundo está sujeito a pecar, mas eu domino pelo poder do Espírito, né? Se eu tinha vontade de brigar, agora eu tenho vontade de orar e abençoar essas pessoas que nos maltratam. Orar para aqueles que nos perseguem, amar os nossos inimigos e orar para aqueles que nos perseguem. Se alguém me obriga a andar com ele 1 milha, eu vou com ele 2. Se alguém tomar a túnica, dá para ele a capa. Se alguém bater na face de um lado, oferece a outra. Fala de humildade. Então isso é transformação. E eu confesso que eu faço coisa hoje que no passado eu não fazia. Eu resolvia de outro jeito. Do mesmo jeito. Agora eu resolvo de outro jeito. Que jeito? Orando, ajudando essas pessoas. Elas vão ver que em mim é um espírito novo, um novo nascimento. Elas vão ver em mim que eu fui transformado. Essa minha atitude hoje não é aquela do passado. Então agora eu estou liberto, eu estou livre do pecado, nada me prende. Então eu tenho que pagar o mal com o bem. Isso chama poder transformador, chama amadurecimento. Isso é o crente maduro. Caráter de Cristo. Paulo diz: seja meus imitadores. Ele cobrou isso do povo, cobrou isso da igreja, porque ele tinha caráter, ele foi transformado. Todos sabem que ele foi perseguidor da igreja e de perseguidor passou a ser perseguido. Vamos lá, o tempo passa muito rápido. Deixa eu falar aqui um pouquinho. A partir do momento que nós nascemos do Espírito, nós temos que buscar o conhecimento para o crescimento, aprender a se comportar e a andar no caminho pela fé em Cristo.
nós temos aqui, recapitulando, a partir do novo nascimento espiritual, eu acredito que ficou bem explicado, né? Porque Adão e Eva, quando pecaram no jardim do Éden, perdeu a unção, a comunhão, perdeu o Espírito Santo, e Deus promoveu para eles ali uma nova oportunidade. Nascer de novo é uma nova oportunidade que Deus está nos dando para morar no reino do céu, para morar com Deus, desde que eu aceite o sacrifício de Cristo e seja regenerado pelo poder dessa palavra que está escrita aqui. Irmãos, Mateus, Marcos, Lucas e João, a Bíblia fala sobre o casamento, fala sobre namoro, a Bíblia fala sobre tudo. Então as pessoas só fazem erradas porque elas querem fazer, não é? Mas se quiser parar, meu irmão, conhece a verdade te liberta. Em nome de Jesus, tá? Diz aqui, Pedro diz crescer na graça e no conhecimento, porque Pedro teve dificuldade de compreender certas coisas que Paulo escreveu. E Pedro, todos sabem que ele não era doutorado, estudado tanto quanto Paulo, né? Paulo tinha mais estudo do que Pedro. Não que Paulo fosse mais espiritual do que Pedro, não é essa aqui a questão. Não é porque Pedro estudou menos que sabia menos, mas é porque a linguagem de Paulo era uma linguagem bem mais profunda, mais forte, não é? E Pedro tinha essa preocupação. Algumas coisas, espiritualmente falando, é preciso estudar, é preciso pesquisar, é preciso ter humildade, aprender com quem sabe mais do que a gente, não é? Até hoje eu estou aprendendo, né? Eu estou sempre estudando e aprendendo. A gente tem que ter essa humildade, ninguém sabe tudo. Disse aqui numa das mensagens que eu transmiti para vocês. Bom, então você tem, qual o período? Nós temos o período do novo nascimento, depois nós temos o desenvolvimento da criança espiritual que cresce, né? Tem o período, nós temos o período de menino, antes nós temos o nascimento, depois nós temos o período de menino. Deixa eu ler para você aqui, deixa eu tirar essa Bíblia daqui e pegar essa outra Bíblia aqui. E eu bem rapidamente que eu vou ler para você, tá certo? Vamos ver aqui o que nos fala a Bíblia. Após o novo nascimento vem o período de menino. Olha o que Paulo fala aqui, ó, em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11. Quando eu era menino espiritual, não é? É quando a pessoa aceita Jesus. Falava como menino, sentia sentimento de menino, como tem crente que se diz ser adulto, mas que tem sentimento de menino, de criança, né? Então deixa eu ler, só a Bíblia em si vai te fazer entender. Quando eu era menino, eu falava como menino, sentia como menino, pensava como menino e agia como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas de criança, de menino. Passou e nasceu de novo, passou pela fase de menino, não é? Porque agora, versículo 12, vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte. Então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, maior destes é o amor. Mas o que eu quero registrar, na verdade, nesse texto, é esse versículo 11, que fala do crente menino. Então nós temos essa fase, infelizmente tem. O que nós não podemos é ser crente menino, o menino o tempo todo, não é? E eu tenho essa fase do novo nascimento, todo crente passa por essa fase de menino, mas não pode viver menino, a fase de menino espiritual o tempo todo. Você precisa de crescer. E eu já li aqui, Pedro quando diz crescer na graça e no conhecimento, senão você vai ficar menino, sendo um crente menino o tempo todo, fazendo coisa de menino, né, espiritualmente falando. Então passou esse período de menino, eu tenho agora o período da comida sólida, 1 Coríntios capítulo 3, não é? Que fala sobre, houve uma dissensão na igreja de Coríntios, e Paulo está falando aqui com a igreja de Coríntios o seguinte, 1 Coríntios capítulo 3, eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais. Em outras palavras, vocês não nasceram de novo, não é? E se nasceu de novo,
ainda continua crente menino, não é? Agindo como menino. E outros, nem não é crente, mas é crente carnal, só aceitou Jesus. Conheceu, foi revelado a salvação, aceitaram Jesus, mas nem nascer de novo não nasceu. É carne, é crente carnal. Olha aqui. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como espirituais. Paulo não podia conversar com eles as espirituais. E ele vai explicar por quê. E sim como a carnais, como crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, leite espiritual, é comidinha. Irmão, para com isso, não faz isso, irmão. Jesus te ama, e pã, sabe, esses conselhinhos para menino, cuidado, você cai, não faz isso, não é? Olha o buraco, sai daí, você vai cair. Esses conselhos básicos, não sobe na escada. Não tem criança que não cresceu, quer subir na escada. Tem menino, crente menino, que nem aprendeu a Bíblia, quer ser obreiro. E aí vai, quer subir. Como é difícil, né, irmãos? Vamos lá. Leite vos dei a beber. Não vos dei alimento sólido, porque não pode dar, porque não dá conta. Não pode nem exortar, não pode repreender, porque ainda não podeis suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Que não nasceu de novo, só conheceu Jesus. Ou, se nasceu da água do Espírito, mas nada, não tem, só nasceu, está na carne, né? Eu nem sei se nasceu, só conheceu. Conheceu Jesus e ouviu falar. Versículo 3: porquanto, havendo entre vós ciúmes, contenda, não é assim que sois carnais e andais segundo os homens? Ou segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, não, é uma confusão terrível. Uma igreja que não cresceu espiritualmente, que não conheceu com profundidade a doutrina de Cristo. E aí eu tenho aqueles crentes que têm 50 anos de fé, não é? Nós temos, não estou falando de Brasil para Cristo Goianésia, não. Eu estou falando do mundo espiritual. Pessoas que têm muitos anos de fé, mas você não pode falar nada, você não pode cobrar nada, não pode perguntar por que você não está vindo no culto. Não pode. Então a gente tem que estar tratando muitos cristãos como criancinhas ainda. Ô meu irmão, meu amor, meu querido, minha querida, o que foi? Estou com saudade de vocês, você está fazendo falta na igreja e tal. Nós estamos numa situação que ninguém pode perguntar nada para ninguém. Não é verdade? Mas isso aqui no Brasil para Cristo, eu acredito que nós não temos crentes menino. Eu acho que não. Não é? Talvez só nas outras igrejas, né, irmãos? Aqui todo mundo é crente adulto, não é? Deixa quieto. Cada um analisa como queira. Né? Agora, eu tenho aqui tantos textos bons para ler. Tem mais um aqui em Hebreus, que eu vou encerrar. Eu tenho 1 minuto e meio para encerrar. Hebreus capítulo 5. Cristão hebreus que não progrediram, não cresceram. Versículo, Hebreus 5, 13 e 14. Eu não vou pedir desculpa, porque hoje o culto é assim mesmo. Ele é mais duro, tá? É firme. Os cristãos hebreus que não tinham progredido. Ora, Hebreus 5, 13. Todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança na fé. Versículo 14, mas o alimento sólido é para os adultos, aqueles que cresceu, tem que aceitar ser repreendido, tem que aceitar ser ensinado, porque Pedro diz, crescer na graça e conhecimento, para aqueles que pela prática têm as suas dificuldades exercitadas, para discernir não somente o bem, mas o mal. Nós temos que aceitar a repreensão. Essa é a palavra de hoje. Respeite e obedeça o seu líder, não é? E ame-o e ajude-o, não espere ele mandar, faça, seja amigo, parceiro e companheiro, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo continue falando no seu coração,
quero entender que eu fui apenas uma porta para abrir mais leque para você, e o Espírito Santo vai continuar revelando. Deus abençoe. Pai do Senhor a todos. Fique com Deus.